Fala galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal. No vídeo anterior nós falamos de estruturas de mercado, né? Como a gente consegue identificar essas estruturas. O mercado ele vai fazendo um movimento de 1, 2, 3, sempre renovando os topos, mostra uma estrutura saudável, uma tendência de alta saudável. O mercado ele sempre renova os topos e sempre renovando os fundos na estrutura de baixa. O mercado deixa topos mais baixos na estrutura de baixa. E hoje nós vamos ver onde nós vamos encontrar liquidez no gráfico. Liquidez são zonas onde institucionais podem montar operações, ou seja, onde há uma liquidez de oferta, pode entrar força vendedora, se há uma liquidez de demanda, pode entrar força compradora, e nós vamos identificar esse cenário aqui no gráfico. O mercado ele vem seguindo, ele cria um movimento aqui interessante, que é o movimento de 1, 2, 3. O mercado ele faz esse tipo de comportamento o tempo todo, então o mercado vem e faz 1, 2, 3, ele valida para a gente um fundo de liquidez. Se o mercado ele vier visitar embaixo dessa liquidez, pode entrar força compradora. Então o mercado faz esse movimento o tempo todo. Só que há aqui um fundo de liquidez aqui embaixo, mas aqui também ele valida um fundo de liquidez expressivo. E quando o mercado ele vem, ele sobe, ele dá essa corrigida e pum, ele já logo sobe forte, ele valida esse fundo de liquidez para a gente. Então, se uma hora ele vier visitar embaixo dessa liquidez, pode reagir e entrar força compradora, força de demanda. Nós vamos ver aqui que o mercado ele faz exatamente isso. O mercado está reagindo e ali ele visita essa região de liquidez. Ele está capturando essa liquidez de demanda nessa puxada para baixo que ele deu. Ele visita essa liquidez, ou seja, ele está numa região de captura de liquidez. Então aqui ele pode subir, entrar força de demanda de compradores, onde institucionais eles montam posição abaixo desses fundos, porque os varejistas, quando o mercado ele chega nessa região, eles começam a comprar. Então o mercado vem testa, pum, eles compram. O mercado testa, pum, compra de novo. E quando eles compram no suporte, eles deixam o stop abaixo, é onde o mercado ele vem para estopar os varejistas e depois ele reage a favor. Então aqui o mercado ele está visitando essa liquidez embaixo, aqui eu estou no tempo gráfico de 15 minutos, no 1 minuto, nós vemos que ele criou aqui pra gente, deixa eu ver no 2 minutos, no 2 minutos está mais bonito. Então aqui ele está em posição, o mercado está em posição de captura de liquidez. E aqui ele cria o nosso gatilho de entrada que ele faz 1, 2, 3, quebra o fundo e renova o topo novamente. Essa é uma estrutura de POI de demanda. É um gatilho que a gente usa no SMC, gatilho de entrada. Toda essa puxada para baixo é a região de demanda. Então toda essa zona é a região de demanda. Então ali ele cria essa região, a gente marca essa puxada para baixo. E aqui bem no teste, nós temos aqui uma possível entrada. O mercado de fato ele está limpando a liquidez, ele cria um POI, testa o POI, e é um movimento que se estendeu e andou bem ao nosso favor também. O POI por si só, ele não cria nada, ele não gera nada, não tem contexto algum. Na verdade, o POI ele só é válido dentro de contexto. Então o mercado ele anda para baixo, para cima o tempo todo. Pode aparecer um POI do nada, o mercado vem caindo, subindo, caindo, e aqui ele cria um POI, mas esse POI não tem contexto algum, porque o mercado está numa tendência nítida de baixa, e do nada ele cria um POI de demanda aqui, sem mais nem menos, sem base alguma, e esse é um erro muito comum que acontece, porque os traders ele vê uma configuração, ele vê um gatilho, o POI por si só é só um gatilho, então quando eles veem um POI, eles já querem montar a posição, e a gente não trabalha assim no mercado. O POI é um gatilho que só é válido onde há contexto. O mercado ele vem, deixa eu editar aqui, o mercado vem numa tendência, peraí, uma tendência de alta, deixando o fundo mais alto que os anteriores e sempre renovando os topos. É uma tendência saudável de alta, fazendo boys, mudança de característica, quebra de estrutura, na verdade. Então, quando o mercado ele está nessa tendência saudável, sempre renovando os topos, ele valida o fundo de liquidez. Então aqui a gente pega e marca sempre o fundo de liquidez. E se o mercado, uma hora ou outra, ele decide visitar abaixo dessa região, nós sabemos que pode entrar força compradora, porque aqui é um fundo válido.
Ele validou esse fundo no movimento de 1, 2, 3. Então abaixo ele tem liquidez pendente, tem liquidez onde pode entrar demanda. Se o mercado visitar, ele pode reagir. E ali é onde acontecem muitos erros operacionais, que os varejistas, eles, quando o mercado vem testar essa região, eles montam posições em cima dessa resistência, porque eles trabalham com suporte e resistência. Então o mercado vem, testa, eles montam a posição, testa de novo, monta a posição. Quando eles montam a posição aqui, eles colocam o stop abaixo do fundo. E muitas vezes o mercado faz isso, ele vem, ele limpa o stop dessa galera para depois reagir. Então aqui, de fato, o mercado quando visita embaixo e ele sobe, criando um POI, aí é um POI válido, porque ele está limpando a liquidez, tem contexto para isso, e se ele cria esse POI e testa, nós temos um possível trade. Então, o POI nada mais é do que uma região, um gatilho, que só é válido dentro de contexto. Eu não posso simplesmente olhar no gráfico, achar um POI e simplesmente montar a posição ali, porque a gente vai tomar stop o tempo todo. Então o POI ele tem que estar dentro de contexto. Foi o que nós vimos aqui. O mercado faz, ele faz esse movimento de 1, 2, 3, validando para a gente fundos, mas nessa puxada aqui também é um fundo válido, porque ele também faz esse comportamento de 1, 2, 3. Olha a força desse candle depois que ele dá essa respirada, por mais micro que seja, mas ele respira, então ele valida esse fundo de liquidez. E quando ele vem corrigindo, visita embaixo desse fundo, ele pum, reage, faz o gatilho POI pra gente e ele reage a esse movimento. Agora eu vou mostrar para vocês o movimento de baixa, que o mercado também reagiu muito bem. É o mesmo contexto, é o mesmo cenário, porém num cenário de queda, né? Então o mercado está aqui fazendo esse movimento de 1, 2, 3. Esse movimento de 1, 2, 3 ele deixa liquidez acima dos topos. Então toda essa região é uma região de liquidez. E uma hora ou outra o mercado ele visita, ele vai limpar essa liquidez, pode entrar pressão de oferta. É o que o mercado geralmente faz. Esses são os melhores trades, as melhores configurações para a gente poder estar participando dos movimentos. Nós vamos ver aqui que o mercado ele de fato ele visita acima da liquidez. Só um minuto. Na verdade, não era ali que eu iria mostrar. Deixa eu procurar aqui. Saiu aqui. Deixa eu ver, GBP. Tinha separado uma configuração boa aqui pra gente estar olhando. Se eu não me engano, foi no SD Card. SD Card. Deixa eu ver. Foi uma configuração muito boa. Foi aqui, pessoal. Achei aqui. Tinha perdido ali que saiu ali. Então é basicamente o mesmo comportamento de mercado. A gente vai ver aqui agora. Espera aí. O mercado está numa tendência visivelmente de baixa. Ele faz o mesmo comportamento, só que para baixo. Ele faz esse comportamento de 1, 2, 3 o tempo todo. Nós vamos ver ali que ele se estende nesse movimento. O mercado ele se movimenta, segue nesse comportamento de 1, 2, 3 seguindo a tendência. E aqui ele faz esse comportamento de 1, 2, 3. E ele valida esse topo como uma região de liquidez. Então acima desse topo há uma liquidez. Se o mercado ele visita em cima dessa liquidez, pode entrar pressão de oferta. E é isso que o mercado faz. Ele vai, visita aquela liquidez. Aqui eu estou no tempo gráfico de 15 minutos. Se a gente desce para 1 minuto, nós vemos essa configuração. Na verdade, 2 minutos. Deixa eu ver. Nos 5 minutos ficou mais nítido. O mercado está em posição de captura. Lembra que eu comentei que aqui em cima, naquele movimento de 1, 2, 3, valida o topo. É uma região de liquidez. Então o mercado está visitando essa liquidez, está limpando liquidez. E nos 5 minutos ele cria aqui para a gente um POI de oferta. Ele faz 1, 2, 3, quebra o topo e quebra o fundo novamente, fazendo essa configuração. Toda essa puxada para alta é a região de oferta. Então a gente marca essa região ali no gráfico, já está marcado aqui.
toda essa região é a região de oferta. Então o mercado ele vem, ele faz essa estrutura e no teste a gente tem um trade possível que pode andar bem ao nosso favor devido a essa configuração, a esse movimento de 1, 2, 3, ele valida o topo, região de liquidez, se ele visita lá em cima e gerar um POI de oferta, a gente tem um possível trade para surfar esse movimento e seguir essa tendência. O mercado de fato ele vai ali, limpa a liquidez, gera o POI para a gente, uma configuração muito boa, stop acima para surfar todo o movimento que andou muito bem a nosso favor. Agora eu vou mostrar para vocês um cenário que eu tinha separado, acho que era aqui no GBP, foi aqui mesmo, foi bem aqui. Que aí nós vimos então validação de fundos no movimento de 1, 2, 3, que ele valida o topo de liquidez, e se o mercado ele fosse acima desse topo, limpar essa liquidez, podia entrar pressão de oferta. Nós vimos também liquidez de fundos, o mercado faz o mesmo movimento de 1, 2, 3, validando esses fundos de liquidez. Se o mercado ele vem, visita embaixo, pode entrar pressão de demanda. E agora nós vamos ver uma estrutura lateral que também cria liquidez. O mercado ele vem se esticando. A gente não sabe o que o mercado vai fazer, se ele vai andar lateral, se ele vai andar em tendência. Não tem como a gente ficar marcando lateralidade porque a gente vai ficar enviesado. Mas conforme aqui o mercado já andou, já é uma estrutura que já estava validada, então a gente consegue perceber essa configuração dia a dia. Mas não tem como prever o mercado. Mas aqui, conforme ele está se desenvolvendo, a gente consegue perceber que ele está andando muito lateral. Então o mercado ele vem, sobe e começa a lateralizar. E quando o mercado ele começa a lateralizar, cria-se liquidez acima dos topos e abaixo dos fundos. Só que dentro dessa configuração, o mercado está numa tendência de alta, mas ele começa a lateralizar, podendo ser uma distribuição de Wyckoff. Então a gente marca o primeiro topo, que parou a tendência, e o fundo dessa puxada para baixo que ele deu. Então aqui ele consolida dentro dessa lateralidade, começa a andar de lado, só que ele começa a andar de lado sem encostar muito nos topos, ou seja, demonstrando força de oferta. Quando o mercado ele anda muito lateral, sem encostar muito nos topos, demonstra que ele está com muita força de oferta. Então tem característica de uma distribuição de Wyckoff. O mercado ele vem numa tendência, fazendo topos e fundos ascendentes, e quando ele chega em um determinado ponto, ele começa a lateralizar. Só que essa lateralização, ela ele não encosta, o mercado na verdade não encosta muito nos topos, ele fica mais nessa parte de baixo do gráfico. Então a gente marca aqui o topo e marca também o fundo. Então quando o mercado ele demonstra que ele não consegue encostar muito no topo, demonstra pressão de oferta. Então se o mercado ele vai lá em cima e gera uma configuração, gera um PO, e a gente tem muito contexto para surfar esse movimento. Foi exatamente o que o mercado fez, a gente vai ver ele agora. O mercado estava se desenvolvendo, que eu estou no tempo gráfico de 15 minutos, vou mostrar para vocês. No 1 minuto, deixa eu ver no 2 minutos. Em 2 minutos ele gera um POI muito bonito. Tá meio mais ou menos esse POI, mas ele gera aqui, ó. 1, 2, 3, quebra momentaneamente o topo e quebra o fundo novamente, fazendo essa região de POI. Toda essa puxada para cima é a região de POI. Aqui no teste a gente tem a possível venda. Então é um movimento que vem se esticando e a gente surfou esse movimento. Essa é a dinâmica. O mercado andar, capturar a liquidez de topos e fundos e numa estrutura lateral com muita pressão de oferta. Então, esse é um contexto muito bom, que gera bons trades para a gente. Lembrando que POI por si só não gera nada, POI ele tem que estar dentro de contexto. POI, o gráfico faz POI o tempo todo. Se você for analisar o gráfico, para lá e para cá o gráfico faz um POI. Só que um POI válido dentro de contexto, ele é muito assertivo e gera bons trades para a gente.